Convidamos também o nosso conferencista desta tarde, o professor José Geraldo de Souza Júnior, professor da Faculdade de Direito e ex-reitor da Universidade de Brasília. E, neste momento, eu passo a palavra e a condução dos trabalhos à professora doutora Márcia Abrão, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Boa tarde a todas e todos. Espero que tenham aproveitado todas as conferências, todos os debates e que aproveitem esta tarde de encerramento. Tenho a honra de apresentar hoje, para esta conferência de encerramento, meu ex-chefe, reitor José Geraldo de Souza Júnior, com quem eu tive o prazer de conviver no reitorado dele, e estávamos aqui felizes porque tem um dos resultados do trabalho dele durante o Reúne, que foi a implantação do campus de Ceilândia, Gama e Planaltina. O professor José Geraldo de Souza Júnior é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre e doutor em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Atualmente é professor titular da Universidade de Brasília, continua atuando incansavelmente, difícil conseguir uma agenda com ele. Ele também atua no CEAM, que é o nosso Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, na área de Direitos Humanos e Cidadania, membro benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros e membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, diretor do Departamento de Política do Ensino Superior da CESU-MEC em 2003, foi reitor da Universidade de Brasília de 2008 a 2012, atua na graduação, na pós-graduação, na extensão e desenvolve pesquisa na área de direito, principalmente teoria de direito, e é co-líder e muito conhecido no grupo de pesquisa O Direito Achado na Rua. Coordena a série O Direito Achado na Rua, com 10 volumes publicados, co-dirige a coleção Direito Vivo, com a série O Direito Achado na Rua, com 6 livros publicados. É um dos 100 autores que escreveram para o livro A Resistência ao Golpe, de 2016. Hoje ele vai nos brindar com a palestra Universidade Hoje, no contexto da América Latina e Caribe. Então, com vocês, nosso querido reitor José Geraldo de Souza Júnior. Eu começo por agradecer aos organizadores desta CRES mais 5, na pessoa do reitor Rui Oppermann, que é quem me
credenciou para essa sessão, mas numa saudação que estendo a todos e todas, organizadores e organizadoras, e agradeço pela distinção de poder proferir essa conferência na sessão de clausura, no encontro de tal significação. Desculpe, eu esqueci de anunciar e cumprimentar a presidente da CAPES, professora Denise. Aquecer o convite foi uma responsabilidade de ex-reitor, até para honrar a confiança da indicação que devo à minha reitora, professora Márcia Abraão Moura, presidenta da Andifes, e que, para minha alegria, preside essa mesa. Esse agradecimento tem um quê de evocativo. Ao constatar a participação da CESU-MEC neste processo organizativo, não posso deixar de recuperar o meu engajamento, então, diretor do Departamento de Política do Ensino Superior, não existe mais esse órgão, que era dirigido pelo ex-reitor e ex-presidente da Andifes, professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, quando, em 2003, seguindo determinação do ministro da Educação, Cristóvão Buarque, fui encarregado de organizar 2 grandes fóruns, buscando reorientar as funções da universidade e do ensino superior. O primeiro, com apoio da Unesco, e em conjunto com as comissões de Educação do Senado e da Câmara Federal, consistiu na preparação e realização do seminário Universidade, Por que e Como Reformar. Seu objetivo, estabelecer uma agenda para discutir a universidade do século XXI, que havia sido iniciada com a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, realizada em Paris, em 1998, com as reuniões da Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, e com a continuidade da Conferência Mundial de Educação Superior, Paris +5, sob os auspícios da Unesco. Na sessão de abertura do seminário, o ministro Cristóvão Buarque defendeu o princípio da educação como bem público e não como serviço. Destaco desse seminário, Por que e Como Reformar a Universidade, que foi de âmbito nacional, a participação altamente qualificada de educadores e gestores, vários dos quais estão aqui presentes, oriundos tanto do setor público como do privado, em interlocução com a forte expectativa de toda a comunidade universitária por uma profunda reforma no modelo de ensino superior brasileiro vigente. Reforma e não apenas mudança, era o consenso, e mais, a expectativa de que o governo, de fato, iria promover essa reforma. O seminário, com esse intuito, desenvolveu-se por meio de 4 núcleos temáticos que permitiram dar relevo a questões norteadoras para as ações que se lhe deviam seguir. O primeiro, sociedade, universidade e Estado, autonomia, dependência e compromisso social. O segundo, universidade e desenvolvimento, globalização, excludente e projeto nacional. O terceiro, universidade e valores republicanos, conhecimento para a emancipação, igualdade de condições e inclusão social. E o quarto, universidade século XXI, resgate do futuro, estrutura e ordenação do sistema, atenção entre o público e o privado. Os expositores e debatedores desenvolveram suas abordagens a partir do eixo central proposto e seus possíveis desdobramentos. Qual a estrutura mais eficiente e democrática para a universidade das primeiras décadas do século XXI? Qual o papel da universidade dentro do sistema de produção e difusão dos distintos saberes e modos de conhecer?
Qual o papel da universidade na construção de igualdade e condições de oportunidade para uma vida emancipada? E como superar as limitações crônicas de financiamento e sustentabilidade das instituições federais de ensino superior. Em seguida ao seminário, e com a pauta configurada a partir dos enunciados da ideia de reforma, e com a mesma articulação, realizou-se o Seminário Internacional Universidade 21, que se realizou em Brasília em novembro de 2003. Remeto ao documento síntese do seminário, disponível na página do MEC e acessível por diferentes caminhos da web. Ele se enuncia com novos caminhos para a educação superior. E a sua redação, tal como se designa na nota de introdução, se fez a partir dos relatórios dos 4 grupos de trabalho por uma equipe de redatores que me coube coordenar. E que recebeu uma designação de vários autores que trabalharam esta síntese, como eu disse, disponível. Ela, as relatorias e os documentos preparatórios formaram o corpo empírico-teórico a partir do qual o professor Boaventura de Souza Santos, convocado pelo já então ministro da Educação, Tarso Genro, organizou o calendário de ações para a política de reforma universitária brasileira e preparou a sua intervenção na sessão de abertura desse calendário de reformas, com um texto de referência depois publicado com o título A Universidade no Século XXI, para uma reforma democrática e emancipatória da universidade. Do que se insere nesse texto, a partir de uma análise das transformações recentes no sistema de ensino superior e o impacto destas na universidade pública, é a identificação e justificação dos princípios básicos de uma reforma democrática e emancipatória da universidade pública, ou seja, uma reforma que permita à universidade pública responder criativa e eficazmente aos desafios com que se defronta no limiar do século XXI. Dou-me conta que tantas transformações políticas que se atualizam no social, quanto os seus impactos na educação superior, a partir das expectativas de reforma democrática da universidade pública, e insisto no público como princípio, mesmo se funcionalmente se realizar também pelo sistema privado, que seja necessariamente emancipatória e que podem ser percebidos na mobilização desta CRES mais 5 e nos eventos e conferências que a precedem e a preparam. Basta ver, e chamei a atenção para isso em artigo que publiquei no principal jornal de Brasília nesta quarta-feira, dia 12/3, o fio condutor dos debates da terceira conferência, que são as condições de trabalho da educação superior. O trabalho decente e as condições de vida dos atores da educação superior, enquanto a afirmação do princípio de que é impossível haver educação superior de qualidade sem assegurar os direitos e as condições laborais estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho, como emprego produtivo, com salário justo, oportunidades e tratamento igualitário, seguridade social e possibilidades de desenvolvimento pessoal e integração. Assim, entre as tarefas atribuídas aos participantes estão avaliar a situação atual das condições de vida e trabalho da educação superior e propor caminhos concretos para a proteção dos direitos e a promoção do bem-estar de todos os trabalhadores da educação superior na região. Estou certo e espero encontrar a síntese do que se realizou para cumprir essas tarefas na declaração final, que será apresentada em seguida. Até porque, para estas conclusões, conduzem os documentos básicos levados à discussão nos grupos de trabalhos
responsáveis por cada eixo temático da CRES mais 5, incluídos no seu temário, após a reunião preparatória da conferência que aconteceu em Havana, agora em fevereiro. E eles configuram o rico painel de assuntos que foram traçados a partir dos 12 grupos de trabalho que aqui se reuniram. Não é minha intenção, nem eu teria a condição de fazer melhor do que os grupos o fizeram, o que terá sido o seu rico trabalho, pois a minha disposição aqui é só retomar o fio condutor temático e acentuar um certo quadro de referências que possa ligar os debates que abriram o século e os desafios que ainda se colocam como chave de interpretação que convoca a nossa atenção no presente. Tenho claro, pensando em Luiz Borges, no seu texto, o idioma analítico proposto por John Wilkins, do conjectural e do arbitrário que possam afetar os recortes que eu venha a designar. Mas, em minha defesa, quero dizer já ter submetido a inquérito crítico alguns desses enunciados em auditórios tão qualificados como o que nos reúne agora no encerramento da CRES mais 5. Recupero, nesse sentido, minha conferência inaugural no 23º Congresso Internacional de Humanidades, realizado em Brasília, na UNB, a senhora abriu o congresso, cujo tema geral foi Poder, Conflito e Construção Cultural nos Espaços Latino-Americanos. Iniciei a minha conferência com uma indagação, que vale aqui também. Apesar das diferenças de percurso para nos constituirmos em espaço comum latino-americano e caribenho, espaço social e político, qual a história comum que forja a comunidade de culturas e a comunidade de afetos que somos ou que podemos ser? E, na medida em que nos possamos constituir também como povos, que se podem conceber como tendo um destino compartilhável? Temos, sim, os povos que se expressam majoritariamente em línguas muito próximas, notadamente a espanhola e a portuguesa, mas também o francês, o inglês, o creole, além das centenas de línguas dos povos originários. E se somos cada um povo, só somos povos com vínculos comuns, porque temos uma história comum que nos forja enquanto comunidades de cultura e comunidade de afetos. E que nos amalgama a partir de algum momento em nossas próprias histórias. Mas se temos uma história, desde aí, comum, o que temos de comum em nossa origem e em nossos destinos? Ao meu perceber, o que há de comum entre nós, desde um momento objetivo de encontro e de qualquer possibilidade de um destino também comum, é o impacto dramático do colonialismo, que se impôs sobre nossas identidades e as projeções decorrentes dessa experiência em nossa atualidade pós-colonial, afetada econômica e politicamente pelas injunções do ultraneoliberalismo e pelos desafios de toda ordem, como exigências de libertação e de emancipação num processo de ação decolonial. Sob a perspectiva da condição ultraneoliberal, sigo pensando que para as classes dominantes, para as empresas multinacionais e para o seu Estado, para as oligarquias que ela fomenta, pouco importa que milhões de pessoas morram de fome e de doenças provocadas pela fome. O que importa, num quadro como este, é acrescentar mais uns quantos privilégios a esse núcleo de elite que constitui o que, entre nós, nos seus estudos sobre o povo brasileiro, Darcy Ribeiro denominou de engenho de moer gente, na sua voragem de contínua concentração dos rendimentos cada vez mais acentuada e desigual. A exclusão social crescente
é a outra face desse tipo de processo econômico maliciosamente chamado de desenvolvimento, mas que é um processo perverso ou maligno, porque a exclusão social é a sua consequência mais dramática, que gera os segmentos descartáveis, segundo uma lógica de indiferença. Falando de exploradores e explorados, há que levar em conta que, se os explorados estão dentro do sistema, sem explorados não pode haver exploradores, os excluídos estão, por definição, fora do sistema. São inexistentes, descartáveis, ao se avaliar as dimensões catastróficas desse processo globalizado. Todos sabemos, porém, que as mudanças necessárias não acontecem só porque nós acreditamos que é possível um mundo melhor. Essas mudanças hão de se verificar como resultado das leis de movimento das sociedades humanas, se movidas pela consciência de que há culturalmente um direito à utopia, mesmo que na forma do direito de sonhar. A aproximação mediada pela economia política e pela filosofia, e mais propriamente por teorias da justiça ou instigações teológicas, segue uma linha civilizatória que mais se afasta das opções que mercantilizam a vida, enquanto se orienta para projeções que garantam o direito à vida plena de homens e mulheres, de carne e osso. Sim, porque ideologicamente o nosso percurso colonial separou seres humanos para distinguir os que se inserem no contrato social e os que ficam fora dele. Os selvagens, os bestializados, os escravizados, os diminuídos, os segregados, os sobrantes civilizatórios, todos alienados do humano. Abri essa linha de problematização para ponderar o lugar entre nós, latino-americanos e caribenhos, do experimento colonial e indicar que, desde o lugar em que o modo colonial se constitui, ele é também uma condição para, tendo em vista o temário dessa CRES mais 5, representar um projeto de libertação, de emancipação e de humanização possíveis pela mediação dos sistemas de educação. Para Paulo Freire, tão marcante em nossa cultura comum, a desumanização não é destino. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, essa luta pela humanização somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma ordem injusta, que gera a violência dos opressores e o ser menos. O ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar a sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sintam opressores, nem se tornem, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. Comecei com Paulo Freire, porque ele é um pensador que reflete sobre a emancipação do humano a partir de realidades próximas latino-americanas e caribenhas, mas também africanas, que mais intimamente vivenciam a crueza da alienação do humano. Considero, de fato, que a africanidade também é um elo encadeado ao latino-americanismo caribenho, no território cultural que o colonialismo forjou no trânsito através do rio chamado Atlântico. São questões que se ligam ao pensar potente africano, ainda que não expresso em português ou espanhol, do camaronês Achille Mbembe, um dos teóricos mais brilhantes sobre estudos pós-coloniais, centrados no conceito, por ele atualizado e contextualizado, de necropolítica.
e expressos em temas que bem recortam o que ele trata sobre a proliferação do divino na África subsaariana, do racismo como prática da imaginação, do poder, da violência, da acumulação ou, destacadamente, da necropolítica, em textos entre os quais se pode designar os seus ensaios sobre descolonizar a universidade, novos rumos, e conhecimentos futuros e suas implicações para o projeto de descolonização. Conforme Mbembe, parecemos estar todos de acordo em que há algo anacrônico, algo que está completamente errado em várias instituições de educação superior. Há algo profundamente equivocado quando, por exemplo, os planos de estudo desenhados para satisfazer as necessidades do colonialismo, dos apartheids, devem continuar, ainda que já em curso o processo de libertação. Há algo não só incorreto, mas profundamente degradante, quando nos pedem que nos inclinemos em sinal de deferência diante das estátuas daqueles que não nos consideravam humanos e que se valeram de todos os meios ao seu alcance para nos recordar nossa suposta inferioridade. Há algo perverso em participar desse ritual de auto-humilhação e de autodegradação cada vez que nos encontramos num ambiente constituído por essas hierarquias. Então, hoje, o consenso é que parte do que está errado em nossas instituições de educação superior é que elas estão ocidentalizadas. O que significa estarem ocidentalizadas? Estão ocidentalizadas no sentido de que são exemplificações locais de um modelo acadêmico baseado num cânone epistêmico eurocêntrico. Um cânone eurocêntrico é um cânone que atribui a verdade somente à forma ocidental de produção de conhecimento. Este cânone ignora outras tradições epistêmicas. É um cânone que intenta retratar o colonialismo como uma forma normal de relações entre seres humanos, e não um sistema de exploração e de opressão. Por isso, o consenso emergente é o de que nossas instituições devem passar por um processo de descolonização, tanto do conhecimento como da universidade como instituição. O contexto latino-americano não é diferente, valendo as nuances diante do que formula Aníbal Quijano. Veja-se o seu artigo Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, no qual aponta os aspectos fundantes do capitalismo e do eurocentrismo. Diz ele: a dominação é o requisito da exploração e a raça é o mais eficaz instrumento de dominação, que, associado à exploração, serve como classificador universal no atual padrão mundial do poder capitalista. Nos termos da questão nacional, só através desse processo de democratização da sociedade pode ser possível e, finalmente, exitosa a construção de um Estado-nação moderno, com todas as suas implicações, incluindo a cidadania e a representação política. Trata-se, em suma, e tenho mencionado isso em várias circunstâncias, de perceber o objetivo ultraliberal, que é abocanhar a fatia substanciosa de capitalização, até agora protegida contra a ganância do mercado. Em 2002, na cidade de Porto Alegre, ainda sob o impacto da resolução adotada naquele ano pela Organização Mundial do Comércio, OMC, de incluir a educação superior como um serviço comercial regulado no marco do Acordo Geral de Comércio de Serviços, o GATS, reitores de universidades públicas ibero-americanas, autoridades governamentais e especialistas
se reuniram na terceira cumbre de reitores dessas universidades para discutir os perigos postos pelo modelo neoliberal de mercado. Tratava-se de analisar as ameaças às universidades públicas e à globalização no encontro radical que teve como eixo a educação superior frente a Davos. A cúpula vem a registro para que, entre as muitas e agudas reflexões, eu possa chamar a atenção para o texto de Marco Antônio Rodrigues Dias, está ali sentadinho, ex-professor do UNB e quadro da Unesco, e que, ao que sei, será a personalidade educacional homenageada pela CRES mais 5. Merecida. Em seu ensaio de Marco Antônio, a OMC e a educação superior para o mercado, ele carreou cifras inimagináveis, levantadas, entre outras agências, pelo banco de negócios norte-americano Merrill Lynch. O professor Marco Antônio Dias afirma que o mercado mundial de conhecimento, somente através da internet, foi calculado para o ano de 2000 em 9,4 bilhões de dólares, tendente a alcançar 53 bilhões no ano de 2003. E, de acordo com suas fontes, o valor de comercialização de produtos vinculados ao ensino superior nos países da OCDE foi da ordem de 30 bilhões de dólares em 1999. Para o professor, com base nessas informações, pode-se dizer que a importância dos serviços, que vai muito além da educação, representa, por exemplo, na economia norte-americana, 2/3 de seus resultados e 80% do seu mercado de emprego. Em que pese uma certa datação dos dados trazidos, são dados de 2003, para ilustrar esse ponto, o argumento não se desatualiza. E anoto que o professor Marco Antônio o aplicou em análises mais recentes, em textos publicados sobre o tema, entre eles comercialização no ensino superior. É possível manter a ideia de bem público? O texto é de 2021. E no dossiê temático, existindo, resistindo e reinventando universidades públicas no Brasil atual, edição número 65, dezembro de 2021, da revista Humanidades, publicada pela editora da UNB. O título do dossiê corresponde ao título do seu artigo, professora Márcia, na revista. Estamos sintonizados na perspectiva. E, nesse número, o artigo do professor Marco Antônio, portanto, de 2021, dá ênfase no resgate do valor público da universidade, num texto em que sustenta que a educação superior deve ser mantida como bem público. E, para os que relutam em aceitar a prioridade do comércio sobre os direitos humanos, a capacidade dos países de formar seus cidadãos conscientes e com a capacidade crítica, que assim vai estar efetivamente condenada, a menos que o que reja as ações seja uma priorização de concepções que continuem a dar relevância aos aspectos comerciais e à primazia dos negócios em detrimento da vida. Foi a economia do Covid que vocês discutiram aqui agora e que ceifou milhares e milhares de vidas em cada país. No Brasil foram mais de 700 mil mortes, porque era preciso fazer a economia funcionar e a vida era secundária. Tempos necropolíticos entre nós, que ainda não superamos de tudo. E seguindo a mesma lógica de identificar
a voracidade canibalizadora da ação de captura que o mercado exercita sobre os bens não econômicos para precificá-los, já é possível ver a saliva de seu apetite quando se pensa a cobiça que a perspectiva, por exemplo, da inteligência artificial, combinada com a tecnologia da educação à distância, começa a se dirigir para o âmbito da cultura e da educação. De acordo com o relatório do McKinsey Global Institute, a inteligência artificial generativa poderá agregar até 4,4 trilhões de dólares de valor à economia global anualmente. Esse é um dos cenários mais otimistas acerca do impacto econômico dessa tecnologia em rápida evolução. A inteligência artificial generativa, que engloba chatbots como o ChatGPT, capazes de gerar texto em resposta a solicitações, pode aumentar a produtividade, economizando de 60% a 70% do tempo dos trabalhadores por meio da automação de seu trabalho. Metade de todos os trabalhos será automatizada entre 2030 e 2060, segundo esse relatório. A McKinsey já havia previsto que a IA automatizaria metade de todo o trabalho entre 2035 e 2075. Mas a ascensão dos dispositivos de IA generativa, que se tornaram proeminentes no cenário tecnológico no final do ano passado, antecipou essa previsão. O relatório da McKinsey é um dos poucos, até agora, a quantificar o impacto de longo prazo da IA generativa na economia. Isso ocorre em um momento em que o Vale do Silício está focado em ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT e o Bard do Google, com empresas de tecnologia, venture capital, investindo bilhões de dólares nessa tecnologia. Essas ferramentas desencadearam um debate sobre como irão afetar os empregos e a economia mundial. Alguns especialistas preveem que a IA deslocará pessoas de seus trabalhos, professores, enquanto outros acreditam que as ferramentas podem aumentar exorbitantemente as suas atividades produtivas, individualmente. Um outro dado: há poucos meses, depois de uma greve prolongada, o Sindicato dos Atores de Hollywood chegou a um acordo com os estúdios da Disney e Netflix para encerrar sua greve de quase 4 meses. Cerca de 86% dos membros de sua junta diretora votou a favor da ratificação do acordo. Além do aumento salarial, de um cuidado com a transferência de parte de receitas das séries de sucesso dos estúdios para os atores, um elemento-chave das negociações foram as barreiras de uso da inteligência artificial. O acordo permite à indústria seguir adiante, sem bloquear a IA, embora procure garantir a proteção dos artistas, seus direitos, incluindo de consentimento, de compensação justas, de direitos trabalhistas que venham a ser protegidos. Mas o fato é que os estúdios vêm experimentando a IA nos últimos anos, seja trazendo de volta estrelas de cinema já falecidas, com o uso de réplicas digitais, realistas, que criam também figurações geradas por computador para reduzir o número de atores necessários para as cenas e os sets de filmagem. Muitos produtores que reduzem os custos querem que a IA desempenhe um papel cada vez mais importante e começam a exigir que alguns atores participem de escaneamentos corporais 3D.
de alta tecnologia no set, muitas vezes sem explicar como ou quando as imagens serão usadas. Não é ficção, é uma possibilidade real de aplicação de formas holográficas para substituir artistas e professores ativados por programas educacionais e pedagógicos inscritos em sistemas plataformizados, conforme algoritmos. Como é que a professora Márcia daria uma aula de prospecção geológica? Vamos holografá-la e daqui a 50 anos ela estará na sala de aula. Mas no ano que vem ela já pode ser colocada na periferia da gestão acadêmica, porque foi escaneada. Essa também é uma incidência de leitura decolonial, seguindo a tese de Boaventura de Sousa Santos, desde escritos anteriores e mais recentemente. Aliás, na exposição dele na Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e Caribe, Córdoba, 2018. Aqui nos antecede. Quando caracterizou o assédio neoliberal às universidades para fazer uma séria advertência. A ideia de que o único valor do conhecimento é o valor de mercado, que irá matar a universidade. Uma universidade que é sustentável porque financia a si mesma é uma universidade insustentável como bem comum, porque se transformou em uma empresa. Aqui eu vou pular, porque eu estou citando essa conferência, e como muitos daqui já assistiram e está nos anais, não cabe reproduzir os argumentos, fica para o meu texto escrito. O que eu quero dizer é que a Constituição de 1988 no Brasil e as constituições de feição plurinacional, democrático-participativas, há pouco eu vi as colegas ali falando dos eventos da conferência e cobrando um limite de deliberação participativa e controle social, que são categorias do nosso tempo político, né? Portanto, constituições de feição plurinacional, democrático-participativas, que vêm sendo adotadas na região latino-americana e caribenha, têm sido a expressão de uma formidável mobilização da comunidade acadêmica e da sociedade civil, que se orientou pelo conceito do papel social que a universidade realiza e de uma educação como um bem público, que, mesmo quando se realize de modo privado, por impulso do mercado, não pode delirar dos valores que o constituinte, nessas constituições, levou para o seu texto. Esses princípios são corolários de duas institucionalidades fundamentais. O que vem sendo caracterizado como um constitucionalismo latino-americano que sufragou aqueles reclamos de sua defesa intransigente, já que, por lealdade à soberania popular, se manifesta de modo constituinte, já por compromisso histórico, conforme acima acentuado. A autonomia universitária e a liberdade de ensinar, de modo a não se desviar pela emulação do êxito próprio de uma colonialidade do ter, mas buscar alcançar a felicidade. É Mbembe, mas é também Rousseau, no seu célebre discurso de 1750, no horizonte emancipatório do bem viver, que é a colonialidade do saber e do poder, né? E que representa a carta de navegação da construção de uma universidade que não seja apenas a universidade necessária, como desde Córdoba, em 1918, como trabalharam
os seus formuladores, Darcy Ribeiro principalmente, até que ela se consuma numa universidade verdadeiramente emancipatória. Por isso que, sob a perspectiva da condição ultra-neoliberal, algo que eu mencionei numa conferência também, mencionando a possibilidade de universidades populares para a educação emancipatória, que foi o Fórum de Gestão no Ensino Superior nos países e regiões de língua portuguesa, o FORGES, né? E que permite que se possa salientar que a crítica da globalização é porque é uma crítica que quer denunciar que ela, além de um produto técnico, deterministicamente resultante de evolução tecnológica, é antes um projeto político levado a cabo de forma consciente e sistemática pelos poderes dominantes, enquadrado e apoiado pelas grandes centrais produtoras da ideologia dominante, que se contrapõe à luta por uma sociedade alternativa, que pressupõe que a política prevaleça sobre as pretensas leis naturais do mercado ou da economia, para fazer aflorar um espírito de resistência e um projeto político inspirado em valores e em objetivos que o mercado não reconhece e nem é capaz de realizar. Todos sabemos, porém, que as mudanças necessárias não acontecem só porque nós acreditamos que é possível um mundo melhor. É preciso colocar a agenda das nossas lutas. A moldura da tecnicalidade e de modernização eficiente, mediadas por um protagonismo esvaziado de intencionalidade política, é conferida como mudança racional no engodo de transformação econômica e social que o neoliberalismo promove com a denominação de reforma no plano estrutural e de empreendedorismo no plano do engajamento dos indivíduos, sujeitos de seu próprio desenvolvimento, independentemente de políticas públicas. É o mercado substituindo o Estado e permanecendo como um ente que permeia toda a institucionalidade, inclusive a educacional e a universitária. Vocês, na Indifes, devem perceber isso em todas as mesas nas quais tem assento. Convidado a proferir essa conferência de encerramento, quando propus o tema Universidade hoje no contexto da América Latina e Caribe, fiquei feliz de poder estar nesse ambiente que a cidade de Brasília forja, porque é a cidade na qual Darcy Ribeiro implantou a síntese de seu mais elaborado projeto. A universidade necessária, inscrita na proposta de criação da Universidade de Brasília, e que é fundamental que deva ser pensada como síntese de um destino compartilhado de sociedades cuja origem comum e colonial somente pode se consumar, de novo é Darcy Ribeiro, como uma pátria grande, num contexto de emancipação. Portanto, trata-se de pensar uma universidade emancipada que se livre das injunções colonizadoras que alienaram o humano no passado colonial e que não podem se conformar com a alienação do pós-humano no contexto neoliberal e neocolonial. Por isso, a defesa da autonomia no conhecimento, para escapar ao empreendedorismo que o mercadoriza, numa modelagem funcional de acumulação privatizante, mesmo por dentro. Quando a luta emancipatória por inclusões de classe, de gênero, de raça, daí a importância das ações afirmativas, que não se
esgotam num ou no outro referencial de novas inserções, mas que tem que se abrir sempre que novas formas de desigualação se apresentem como credenciadas para o requisito de receberem políticas de inserção na universidade. Quero cumprimentá-la por ter, neste semestre, inserido cotas de participação de estudantes, digamos assim, da terceira idade. Eu não sei se já mudou a categoria, né, mas... Estamos aprendendo com os ancestrais, são eles, os anciãos, os que ensinam. E essa troca é que transforma os espaços, né, e amplifica as dimensões de troca do conhecimento. Porque o conhecimento é, por definição, dialogado e é comunitário. Fora disso, ele é tecnologia de dominação. Por isso, essas inclusões alcançam o simbólico da educação como bem público, social, fora do mercado, como está no desenho das principais constituições da região. Mas significa mais que isso. Significa que, no moderno, a institucionalização universitária passou a ter uma relação inscindível com a institucionalidade estatal, numa coexistência problemática e reflexa. Os pontos de confluência entre as duas institucionalidades é o que a política e a história definem como autonomia. E os limites de possibilidade para o exercício autônomo são estabelecidos, de um lado, pelo arco democrático que configura seus espaços de atuação e o Estatuto de Liberdade que preside o modo respectivo de realizar suas funções institucionais. Quando a institucionalidade estatal é autoritária, instala-se um mecanismo que interrompe a continuidade de uma governança de alta intensidade democrática. E, conforme o programa que oriente a sua ação política, há condicionamentos que afetam o econômico e também o ideológico, incidindo sobre as dimensões culturais e educacionais que permeiam a ação política. Muito recorrentemente, recai sobre o segmento universitário que anima o ensino, a pesquisa e a inovação tecnológica, o foco preferencial de hostilidade e de intenção de captura de sua infraestrutura e de sua autonomia na produção crítica de conhecimento e na sua difusão. Na esfera ideológica, o que se vê é o intuito de vencer, dominando o pensamento crítico, porque ele é desmistificador da astúcia da governança, no interesse de programas e das alianças que os sustentam, abrindo ensejo para subterfúgios administrativos com o objetivo de criminalizar a liberdade de ensino, criminalizar a prática emancipatória dos sujeitos. Foi o que eu tentei demonstrar, por exemplo, recentemente aqui em Brasília, numa CPI que queria criminalizar um movimento social. E a própria autonomia da universidade. O contexto hoje, na América Latina e no Caribe, mas também um pouco por toda parte, é o de necessidade de preservação desse espaço de serviço e de compromisso da universidade com causas justas, construindo civilizatoriamente, para me referir só ao Ocidente, os princípios da autonomia, que é o autogoverno, e da liberdade de ensino, que foram legados à modernidade. As universidades são anteriores ao moderno, são pré-estatais. E agora, um espaço que deve ser irredutível, intangível, enquanto instituição, por injunções que a busquem capturar. Por isso, o tema é tão sensível e já ativou
a atuação preocupada da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que aprovou princípios interamericanos sobre a liberdade acadêmica para prevenir, aspas, a constatação da ameaça crescente no continente de agressões, mobilizações e atitudes contra a autonomia universitária e a liberdade de ensino, sob a desinstitucionalização e a desconstitucionalização desses fundamentos, caros aos enunciados dos direitos convencionais internacionais, as convenções, assim como da própria ONU. De resto, essas diretrizes estão afinadas com o Comentário Geral 13 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que deixou bem assentado o reconhecimento da liberdade acadêmica, cuja satisfação assegurada, em geral, pelas constituições dos países, diz ser imprescindível a autonomia das instituições do ensino superior. A autonomia é o grau de autogoverno necessário para que sejam eficazes as decisões adotadas pelas instituições de ensino superior no que respeita o seu trabalho acadêmico, normas, gestão e atividades relacionadas. Por isso que é tão importante preservar essa luta contínua que deve permear todas as agendas de quem trabalha no âmbito ou da gestão ou da atividade criativa no espaço da educação superior. Encerrando, quero dizer que salvaguardar o espaço crítico autônomo da universidade é dar concretude a uma categoria constitutiva dos direitos fundamentais, a liberdade de consciência, de expressão, de comunicação, sem falar daquelas ligadas aos sistemas de proteção à educação, que estão tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto na Convenção Interamericana de Direitos, quanto nos protocolos derivados dela, como o Protocolo de São Salvador. Se não se fizer nada, daqui a pouco estaremos de novo com o censor dentro da sala, com o comissário verificando os títulos dos livros que são adquiridos para as bibliotecas, com as caracterizações das teses e dissertações que são defendidas e que são indexadas por rankings que estão muito ao gosto do próprio sistema de produção, com a criminalização do pensamento e da crítica. Por isso, esses princípios asseguram o fundamento convencional e as diretrizes constitucionais hegemônicas nos países da região, de autonomia universitária e de liberdade de ensino, e não podem servir ao escrutínio censor de nenhum poder que leve a desconstitucionalizar o princípio da autonomia universitária e, na voragem autoritária, sufocar a crítica acadêmica até ao limite a que conduz, como se percebeu, e espero que isso apareça na declaração final, a preservar a dignidade da participação política da cidadania e, em última análise, da própria vida como vida digna, vida decente, bem vivida, como pensam de sul ao norte, o pensamento crítico universitário latino-americano e caribenho. Do sul ao norte, estou suliano, espero que a CRES mais 5 também suleie as suas conclusões. Muito obrigado. Muito obrigada, reitor José Geraldo, pela brilhante conferência. Tenho certeza que saímos daqui ainda mais reflexivos e que a declaração final traga
o que está contido na sua conferência, para nós sulearmos ainda mais a educação superior na América Latina e Caribe. Nós não temos tempo para perguntas e eu agradeço muito pela conferência, por nos brindar com essa reflexão e espero que a gente consiga publicar, porque eu acho fundamental termos essa publicação para os anais das conferências regionais de educação superior. Então, muito obrigado. Eu retorno a palavra ao nosso cerimonialista. Muito obrigado, professora Márcia Abramo. Obrigado, professor José Geraldo. Agradecemos a presença de todas e de todos. Convidamos, neste momento, para um intervalo de coffee break de 15 minutos e retornaremos para a nossa plenária de encerramento. Coffee break está servido no hall de entrada deste auditório.